Acho que você já tinha iniciado, não? Não tinha, não, né? Não, eu iniciei, parei, porque faltava muito. Então, vamos lá. A gente tem feito esse exercício aqui. Me diga quando você começar a gravar, Maria. Não, já comecei, mas não tem problema não, pode ir. Então, a gente tem feito esse exercício aqui todo domingo, né? É uma prática oracular, tal como a gente faz no nosso dia a dia, quando a gente vai consultar o I Ching, né? Então, o nosso objetivo aqui é sempre se manter nessa prática, né? No futuro, talvez a gente venha trabalhar com outra técnica, né? Mas, no momento, a gente está usando a técnica de consulta das moedas, né? Que tem até um nome muito bonito, né? Chama método da pérola de fogo, né? E é um método que se tornou muito popular, né? É um método do século XVII, que se tornou muito popular, e que outros oráculos taoístas também vão utilizar esse método, né? A gente tem na história dos oráculos o início, né, da prática oracular. Começou com os ossos de tartaruga, né? A carapaça da tartaruga, melhor dizendo, né? Ela era jogada ao fogo, né? E a divinação era feita dessa maneira. Eu já falei em outras ocasiões, em lives, e também aqui já falei sobre a ideia do oráculo, né, dessa prática oracular, dando início à própria escrita chinesa, né, porque a carapaça, depois que é o fogo, né, ela rachava. E essas rachaduras eram interpretadas como oráculo, né? E como revelações, como conhecimento. E isso deu origem, posteriormente, à própria escrita chinesa. Então, os oráculos mais antigos, melhor dizendo, os vestígios mais antigos sobre a escrita chinesa, você vai encontrar na carapaça da tartaruga e também na pedra, né? Então, são os estudiosos da língua chinesa, né, nos falam a esse respeito também, tá? Então, a primeira maneira de você consultar um oráculo, uma maneira ancestral, né? E a gente sabe que a tartaruga está ligada à própria longevidade, né? E é um animal também sagrado, né? Está associado ao norte, né? A tartaruga negra, ela fala do próprio mistério, né? Negro aí associado como aquilo que não é revelado, como um mistério. E em algum momento, eles ampliaram essa busca do oráculo para os ossos de boi, né? Então, começaram a usar ossos de boi, ao invés dos cascos da tartaruga. E essa tradição também do oráculo do Xing, lido através dos ossos de boi, também seguia o mesmo princípio de jogar os ossos, né, no fogo. Então, o fogo com o sentido da própria transformação, né? E aí, até tem algumas fotos, mas não é o caso mostrá-las aqui, desses oráculos, né? Dessas respostas, melhor dizendo. Então, no casco da tartaruga e nos ossos de boi, né? Então, para você ver a permanência, né, desses objetos, né, que viraram objetos de museu, né, de arqueologia, né, mas a permanência da informação gravada nesses objetos, né? Então, isso serviu de fonte para consulta, não só, como eu falei, dos linguistas, mas também dos estudiosos da cultura chinesa, né? Então, a gente sabe muito bem que tem uma linha de pensamento e condução aí de filólogos, né, e estudiosos do desenvolvimento da língua chinesa a partir desses escritos, né? Bom, o que com a entrada da leitura do oráculo, né, pelos ossos de boi, a Marie está exibindo, perfeito, Marie. Então, essas inscrições, elas surgiam, né, a partir do fogo, e depois havia uma escrita ali, como se fosse, né, como se você fosse preencher uma linha, e essas linhas preenchidas, elas começaram a dar origem
a leitura, né, a visão de mundo, né, a maneira de interpretar o mundo através do signo, né, do sentido do significado, que é o ideograma. Então, aqui a gente está vendo nessa ilustração aqui, né, uma descrição que a gente possivelmente não consegue, né, decifrar, mas eu vejo aqui que de um lado do outro, do lado esquerdo e direito, você tem a mesma representação gráfica, né? Bom, eu estava falando sobre essa convivência, né, tanto do oráculo feito com isso. Esses são os ossos de boi. Esse é um dos ossos do boi, né? E a textura é até mais fácil a leitura, né? No sentido de você perceber aqui que é quase um texto, né? Então a grafia chinesa, né? A grafia escrita chinesa, né? Ela vem dessa observação do homem diante da sua natureza, diante da natureza que ele estava ali compartilhando com outros, né? Então é muito interessante esse recurso da escrita, né, ou da maneira de interpretar o mundo, né, de falar sobre o seu mundo, né, a partir dos oráculos, né? Então, essa é uma consideração muito importante, que possivelmente também se deu, né, em outras tradições, né, outras representações, e nesse caso aqui a gente tem isso bem documentado, se podemos dizer assim, com relação aos chineses, né? Então, esse é o primeiro passo, né, importante, que eu gosto muito de falar nos cursos que dou, né, nas formações, para que as pessoas tenham a ideia de que o oráculo é uma linguagem, né? A gente esquece um pouco disso, né? Então, o oráculo é a maneira, a linguagem que você usa, né, para se aproximar do divino, né, ou daquilo que você desconhece, né? Então, tem essa perspectiva também. Bom, eu estava falando da questão dos ossos do boi, e na tradição chinesa, o uso da carapaça tartaruga não se extinguiu, né, antes do século XVII, quando data a entrada do oráculo das moedas. Mas foi desaparecendo na medida em que os ossos do boi foram mais utilizados. Então, o Cheng nos fala nos seus livros que havia uma distinção. A carapaça tartaruga passou a ser utilizada para assuntos ligados à sociedade, de uma maneira geral, né? Aos acontecimentos mais importantes para aquele grupo social, enquanto que os ossos de boi passaram a ser utilizados para assuntos pessoais, né? Então, isso ficou durante muito tempo assim, né? A entrada do caule de meliófilo, que até hoje a gente utiliza, que são chamadas varetas, né, as 50 varetas, ela é anterior à entrada das moedas, a Mari está colocando aí também, né? E ela também se tornou uma maneira muito tradicional, né, presente com muita força até hoje nos nossos dias. Aqui a gente fala da quantidade, né? Você tem um grupo, né, de varetas, de caules, e você também tem a flexibilidade, né, porque o caule, o meliófilo, era uma planta flexível, no sentido de você conseguir poder trabalhar com ela, né? Então, até hoje, tem alguns oráculos, algumas maneiras de consultar outros oráculos chineses, que você usa as varetas, né? Então, você tem uma maneira muito interessante de oráculo que eu estou estudando, que é trabalhar com os 60 jazi, as 60 combinações. Então, você tem 60 varetas, né? Cada uma dessas varetas, elas tem um nome, né? Uma combinação do jazi, e você sorteia uma delas, né? E ali você tem a energia do tronco e do ramo combinados, né? É um oráculo também divinatório, muito interessante. Então, hoje a gente está falando aqui sobre, né, as maneiras de consultar o I Ching mais conhecidas, né, dentro da tradição taoísta, né? Então, a gente tem, primeiro, a carapaça, né, a carapaça tartaruga, que é essa daqui, depois os ossos do boi, como ficaram conhecidos, a Maria vai colocar em ordem sequencial, muito obrigada. Depois, as varetas, né? E, por fim, as moedas, né? E as moedas se popularizaram bastante, né? Ao longo dos anos 60, 70, né? Do século passado.
O que é interessante, existem outras maneiras, Thelma, existem outras maneiras de consultar o Xing, né? Existem outras escolas, né? A mais conhecida aqui por nós é a escola da Flor de Ameixeira, Meihua Exu. Ela trabalha com números, né? Então, ela não usa objetos, né? Ela usa cálculos a partir das referências que você utiliza ou você, digamos, adota, né? Para construir obter uma resposta, né? Então, e existem também dentro da própria técnica da flor de ameixeira, você também pode fazer uso, por exemplo, de grãos, né? Você pode combinar um arranjo, né? Obter um oráculo, uma resposta a partir de determinados arranjos, né? O que é importante pela prática que eu tenho, né, pelos estudos? É você eleger uma maneira, um método, melhor dizendo, e trabalhar nesse método, desenvolver esse método, né? Dar profundidade a esse método. Isso é importante dentro da formação do estudo do Xing, né? Então, existem vários oráculos que vão trabalhar não apenas com 3 moedas, vão trabalhar com mais moedas. O próprio Xing, o mestre Alfredo Juan fala também desse uso, né? Ele fala de uma técnica muito interessante das 8 moedas. Ora, são 8 trigramas, né? Então, ele vai trabalhar dentro de uma concepção diferente, tá? Pode ser que no próximo encontro eu fale um pouco sobre essa técnica das 8 moedas, que eu acho muito interessante, tá? Bom, definição aqui do nosso trabalho, né? Nós somos, eu e Marie trabalhando em conjunto, né? Vocês já perceberam que a Marie está aqui dando todo o suporte aqui, fundamental aqui, né? Com esse trabalho do Miro e com esse desenvolvimento. Então, eu e Marie e Luísa trabalhamos aqui nesse projeto, né? É um dos projetos do TalTube, né? Nós temos outros projetos. E a oficina de prática oracular, ela se dedica a difundir, né, as artes taoístas, né, como todo o nosso projeto. Então, quem nos acompanha sabe que nós falamos sobre a parte religiosa e filosófica do taoísmo, né? Nós estamos incluindo as artes, então, desde o feng shui até a caligrafia, passando pela astrologia chinesa, passando pelo Xing, né? Então, esse é o nosso objetivo. Não somos expertos em todos os assuntos, mas falamos dentro da tradição taoísta, né? Bom, a oficina é prática, né? A ideia da oficina é trazer a prática, né? Então, nós vamos montar aqui uma resposta de acordo com as orientações, vamos falar sobre como é que se coloca diante da pergunta, como é que você se prepara para fazer uma pergunta, como é que você interpreta. Nossos cursos vocês já conhecem, temos os cursos fundamentais, né, de fundamentos, é um curso dado em 9 aulas, né? Ele tem prática, filosofia, e o curso de hexagramas, que também tem abordagem taoísta, junto com alguns estudos mais aprofundados, né? Sobre os 4 caminhos, sobre o que nós chamamos da família do Xing. Tá? No momento, são esses cursos que nós temos a oferecer. Bom, como vai ser a nossa dinâmica, como tem sido, né? A prática, falar da postura diante do Xing, a tiragem, a maneira de você obter o oráculo, a interpretação, a consulta ao texto, livro, e introduzir algumas interpretações mais avançadas. Quando a gente se coloca diante do Xing, né, a gente tem uma questão, né? Só se faz uma consulta ao Xing quando você tem alguma dúvida, né? Quando você tem algo a saber, né? Porque não teria sentido você fazer a consulta ao oráculo se você não tivesse uma dúvida, né? E como é que você vai chegar a uma questão, né? Da dúvida para a questão. Como é que você vai amadurecer, né, o que você pode perguntar ao Xing? Então, a minha questão, né, a questão aqui do consulente, né,
como é que eu me coloco diante do tal? Como é que eu me coloco diante do Xing? Então, o primeiro ponto aqui do nosso trabalho é defina a sua questão. Qual é a sua questão? Isso é muito importante. Há necessidade de consultar o oráculo? Será que eu não consigo respondê-la por si só? Né? Que sentido o oráculo pode trazer uma nova luz sobre a minha questão? Isso também é um aspecto muito importante a ser considerado. A gente aqui costuma fazer uma mensagem para a semana, né? Mas se vocês tiverem alguma pergunta, ela também é bem-vinda, tá? Alfredo e Rosa, podem perguntar, tá? Bom, então eu vou fazer uma mensagem aqui para a nossa semana, tá? Que se inicia hoje aqui, é dia 13 de junho, né? Dia de Hoje é 13, amanhã é 14. Então, vamos fazer uma mensagem para o dia 14 de junho, até o domingo que vem, tá? Então, como é que a gente se prepara aqui para o oráculo, né? Bom, a gente tem a preparação física, a preparação espiritual, né? Então, quando a gente fala de preparar-se para o oráculo, para a consulta, a gente está falando de todos esses elementos, né? Então, primeiro ponto, né? Folha de papel e caneta, né? A gente sempre fala para ter né? Onde você vai escrever a sua resposta. A gente fala também do caderno, né? Eu acho muito interessante você ter um caderno que acompanha ali as suas consultas, né? Para você até depois ver, né? Como eram as suas consultas no início, né? Como era a sua opinião, a sua versão, né? A sua maneira de entender a resposta do I Ching. Né? As moedas, né? Porque estamos falando das técnicas das moedas, a gente tem as 3 moedas, né? Clássicas. As moedas, elas têm um vazio no centro, um quadrado, e fora ela é redonda. Então, a moeda tem essa própria representação, né? Do céu, que é o redondo. Quando a gente estuda o I Ching, a gente estuda, né? O Confúcio nos diz, o céu é redondo, é circular, a terra é reta, quadrada, né? Reta quadrada, e o vazio do centro é que permite que haja essa mutação, né? Então, a gente tem aqui os 3 elementos juntos, o céu, a terra e o vazio, né? E a gente vai acioná-los de forma reverente, né? Com reverência. Né? Local, né? Local é sempre bom estar tranquilo, silencioso, limpo, organizado, de preferência um local onde você já tenha criado uma certa energia com esse local, né? Os geomancistas e as pessoas que trabalham com Feng Shui podem ter um lugar fixo, né? Ou mudar de acordo com a energia do ano, se seguirem as estrelas voadoras, né? Mas que seja um lugar tranquilo, uma mesa de preferência limpa, né? Que você possa ter condições de colocar todos os seus instrumentos. Incensário, por causa da tradição taoísta, a gente usa os 3 incensos, né? A gente vai ofertar os 3 incensos às divindades, e aqui os 3 incensos no I Ching falam do céu, homem e terra, né? As 3 linhas representando, os 3 incensos representando os trigramas, e um livro de consulta do I Ching, né? Que você escolha como melhor para você, né? Qual é a postura diante do oráculo? Isso é muito importante, né? Se manter em silêncio. Né? Se conectar com os mestres do caminho espiritual. Usar um mantra, né? Usar uma oração, fazer uma pequena meditação, né? Se esvaziar. Né? Então, aquela ideia de que você se preparou fisicamente, o local, o ambiente, e se preparou interiormente. Né? Isso é muito importante. Né? Essa conexão que você vai fazer, ela é muito importante no resultado. Né? Então, muitas das vezes, na experiência que eu tenho com o I Ching, né,
esse ritual, essa preparação, ela já é parte eu me sinto como parte da resposta, né? Então, 5 minutinhos, sentou ali, relaxou, ficou no silêncio, na tranquilidade. Isso é muito importante. Eu não costumo fazer consulta à noite, né? Eu opto pela luz do sol, né? Pelo Yan, por ser importante, tá? Bom, a gente pediu uma mensagem, né? Uma mensagem para a semana, né? Mas se fosse uma pergunta, né? A gente deveria evitar. Isso é muito importante, né? É necessário ter clareza, né? Na pergunta em si, né? Por quê? Porque, às vezes, o texto em si, ele é um texto complexo, né? Ele traz conceitos, ele traz passagens que não são muito conhecidas aqui no Ocidente, e tem uma conexão histórica e filosófica, né? Então, muitas das vezes, se você faz uma pergunta muito rebuscada, né, o Sting vai dar várias possibilidades de resposta naquela pergunta. Então, eu sempre indico aos meus alunos e consulentes, vamos formular uma pergunta clara, direta, objetiva, se assim for possível, né? Então, nada de, né, fazer pergunta de sim ou não, você deve formular, né, devo me mudar amanhã, né? Então, não é esse tipo de pergunta, você deve perguntar o que pode acontecer caso venha mudar, né, se eu for mudar amanhã, né? Como fazer diante da mudança amanhã, né? Então, é nesse sentido, tá? Outra coisa também, né? Nem ou, né? Não perguntar alternando, né? Então, quer comprar um apartamento, né? Está em dúvida entre duas possibilidades, faça 2 oráculos, um para cada um, né? Quer fazer 2 faculdades, faça 2 oráculos, tá? Nunca coloque né, e ou, né? A soma também, né? Você que está perguntando sobre vou comprar uma bolsa de viagem e também um espelho, entendeu? Né? Então, não some coisas, né, a uma pergunta. A pergunta tem que ser muito clara, né? Perguntas sobre saúde, né? A gente tem uma certa maneira de olhar, né, para o destino. Então, a saúde, a gente, né, perguntar, vou ficar boa da gripe? Né? Certo é você perguntar qual tratamento devo seguir, ou está certo esse tratamento que estou seguindo para melhorar da minha gripe, né? Como proceder para ficar boa de tal doença, né? Então, isso é importante, tá? Essa orientação, né? A gente não pode perder de vista que o Sting nos orienta, tá? Porque precisamos dessa orientação. Então, nada de colocar desafios, né, para o consultor de Sting, nem tão pouco para si mesmo, né? Aqueles desafios mais... Né? E aí a resposta vem em forma de desafio também, né? E muitas das vezes você não entende, né, o teor, né, da resposta, tá? Então, isso que eu falei, está escrito, né? Uma pergunta com mais de um assunto ou possibilidade. Vamos evitar isso. Bom, então vamos para a nossa prática, né? A gente vai fazer uma consulta, a Marie vai aqui nos ajudar preenchendo aqui o nosso hexagrama. Bom, as moedas, eu já passei cada uma delas por a fumaça do incenso, né, que está aqui do meu lado. Eu passo frente e verso, tá? Frente e verso. Coloco as moedas no centro da palma, né, da mão. Eu vou movimentá-las 8 vezes, porque são 8 trigramas, né? Então, cada vez que eu for jogar as 3 moedas para formar uma linha, né, eu vou jogar 6 vezes e eu vou fazer esse gesto, esse movimento 8 vezes, tá? Então, a gente sabe que o hexagrama é formado de baixo para cima.
da primeira posição até a sexta. Tá? Eu vou falando o valor e a Marie vai preenchendo aí as linhas. Então, vamos lá. Bom, quem quiser ter um sino, né? Também é importante. Mas não é fundamental. Oito. Primeira linha, 8. Segunda linha, 6. Terceira linha, 6. Quarta linha, 6. Quinta linha, 7. A última linha, oposição, 8. Depois selecionamos, fizemos a consulta, passamos de novo as moedas sobre o incensário, e podemos guardá-la numa caixinha, num compartimento, né? Então, vamos ver aqui a nossa resposta. Nós tivemos aqui um hexagrama, né? Formado por 6 linhas, mas também por 2 trigramas. Então, eu gosto sempre de começar o nosso trabalho, nossa interpretação, olhando a posição, né? Olhando os trigramas em si. Então, nós tiramos na parte de cima, a Marie está colocando água, trigrama água, sobre terra. Então, primeira observação, é um trigrama, é um hexagrama de 5 linhas yin e uma linha yang. Né? Então, quando a gente faz a leitura do hexagrama, a união, a linha mais importante nesse hexagrama aqui é a linha yang, porque ela é a única linha diferente. Né? Então, ela fala, essa linha da água é muito importante. Tá? E essa linha da água é a quinta, ocupa a quinta posição, que é, na linguagem do Xing, a posição da consciência do rei. Né? Então, quinta linha, a linha da água, é uma linha Yang. Né? E nesse lugar aí, ela é uma linha que ocupa uma retidão. Né? Ela ocupa uma posição Yang e é uma linha Yang. Tá? Essa primeira informação ela é importante. Só que o hexagrama ele está em mutação, ele tem 3 linhas móveis. Né? A segunda, a terceira e a quarta. Ou seja, o núcleo do hexagrama ele está em mutação, ele está em transformação. Né? Então, a segunda linha, ela é uma linha yin, a gente sabe que a linha yin é uma linha partida, né? Assim também como a terceira e a quarta linhas. Então, essas 3 linhas elas vão deixar de ser yin e vão virar yang. Né? Essa é uma maneira de olhar para o hexagrama. O que isso significa? Né? Que a mudança ela se dá entre a Terra, as 2 linhas da Terra, do trigrama Terra, as linhas do centro e a linha superior, e entre a primeira linha do trigrama água. Né? Se formos olhar para essa transformação, a gente deixa de ter a Terra no trigrama inferior e passamos a ter o vento. Da mesma forma, se olharmos a transformação da linha Yin da água,
deixamos de ter água e vamos ter aqui o lago. Então, uma mudança energética, né? Em relação também aos elementos, né? Então, e essa mudança, ela, como eu falei, né? Ela é uma mudança muito interna. Então, união, né? União fala de um objetivo, né? De pessoas que se unem, né? Por conta de um determinado objetivo, né? Elas caminham juntas naquele sentimento, né? A água fala da vitalidade também, né? A água em cima, né? Ela fala de uma vitalidade, mas ela também fala de um perigo. A mensagem da água, quando a gente estuda a natureza energética dos trigramas, nos fala desse perigo que a água representa, né? A imagem do fluir do rio, quando você entra no rio, pisa no rio, né? Você pode falsear, né? Pela própria borda do rio, né? E ao atingir o centro do rio, que é a linha Yang, você pode ser preso ali, né? Que nós chamamos no olho do rio. A Terra, por sua vez, ela fala da capacidade de transformação e de criação, né? Então, a Terra é a grande mãe, o ventre, né? Onde as coisas se desenvolvem. Tá? Então, a união, ela fala da necessidade de uma terra interior, né? Que sustente, né? A terra como chão, como firmeza, né? Solidez, né? Para que você tenha esse movimento da água, né? Porque o movimento da água, que é interessante, ele é um movimento ascendente, né? A água sempre vai buscar a profundidade, né? Então, a tendência da água é se aproximar da terra, né? Então, essa água vai nutrir a terra, né? Ela vai alimentar, vai dar vitalidade à terra para que essa terra floresça, né? Ela possibilitando que as sementes, né, cresçam nesse sentido que é da união, a água servindo a terra, né? Então, quando a gente tem a transformação das 3 linhas, a gente vai olhar de uma maneira diferente, né? Como eu falei, a água passa a ser lago e a terra passa a ser vento, né? Você pode trabalhar com esses 4 elementos, são 4 elementos diferentes, né? Então, a gente vai ter água e terra, o lago representando o metal e o vento a madeira, né? Quem lidera quem aí? Essa é uma técnica, uma maneira de você ler os trigramas, né? Então, a situação original, o hexagrama A, né? Ele é um hexagrama que fala de água sobre terra, de quem está liderando aqui, a água vai controlar, a terra controla a água, a terra gera o metal, madeira controla a terra controla... Então, aqui a água vai ser controlada pela terra, né? Aquela própria ideia que a terra é usada para fazer a contenção da água, né? Então, internamente, e por isso tem mais força do que externamente, é isso que eu quero dizer. Por isso também, a mudança ela vai acontecer de forma mais interna, né? Então, ela vai ser mais sentida, né? Na semana, né? Porque a mensagem é para a semana, de uma mudança interna, tá? E aí, nessa técnica que nós usamos aqui da nossa escola taoísta, a gente não vai fazer a conversão para o trigrama, para o outro hexagrama, embora eu tenha utilizado algumas informações sobre esse hexagrama, sobre essa transformação, para entender o contexto da resposta, mas a resposta que a gente vai adotar aqui, ela não tem essa transformação para um outro... ou melhor, ela transforma para o outro hexagrama, né? Usando essas 3 linhas. Então, a gente não vai ler as linhas, na verdade, né? O que vamos ler, né, é o julgamento dos 2 hexagramas obtidos. Tá?
Então, os 2 hexagramas aqui obtidos é que vão nos dar, a decisão desses 2 hexagramas é que vão nos dar a resposta. Tá? Mas antes de chegar na resposta propriamente dita, eu queria fazer uma rápida explicação, dar uma rápida explicação que é importante, né, sobre os trigramas. Ah. Então, quando a gente estuda, né, a natureza dos trigramas, o movimento dos trigramas, eles estão associados aos 5 elementos, que foi essa leitura que eu comecei a fazer aqui, né? Então, a terra está associada à própria terra, enquanto a água está associada ao próprio elemento água. Tá? Mas nós falamos também do vento e do lago. Né? Então, o vento, ele tem a natureza da madeira. Né? Ele tem uma natureza, ele é o aspecto yin da madeira. Tá? E o lago também é um aspecto yin. É o aspecto yin do metal. Né? Por isso que eu falei que o lago ele é o acúmulo da água líquida, da matéria líquida, mas ele está associado, a energia dele é um metal, né? Isso é importante a gente entender. Então, a mudança que se dá aqui, né? Ela fala de água e terra, mudando para lago e vento, né? Os 5 elementos, né? Eles falam de tudo que existe na Terra. Né? A visão do homem chinês, ele adota essa visão dos 5 elementos, ela é muito importante nas artes chinesas, principalmente na acupuntura, na medicina tradicional chinesa. Quem trabalha com essa especialidade sabe disso, né? A importância de você entender os 5 elementos e a relação que se estabelece de equilíbrio, né, na natureza. Esse equilíbrio é um equilíbrio muito tênue, se podemos dizer assim, né? E não existe um equilíbrio perfeito, né? Existe um equilíbrio momentâneo, se assim podemos dizer, né? Esse é o grande ofício do bom acupunturista, né? Ter isso em mente, né? Então, quase tudo que existe entre o céu e a terra está, de alguma forma, associado a um dos 5 elementos. No entanto, para o estudo do I Ching, as associações mais relevantes são aquelas que dizem respeito às virtudes e às forças usurpadoras de cada elemento. Então, vocês estão percebendo que nós estamos trazendo aqui para a nossa oficina uma informação nova, né? Uma informação taoísta, na verdade. Ela não é nova, né? Mas ela é taoísta no sentido de ajudar na nossa interpretação. Né? Então, a virtude que nós conhecemos quando vamos estudar o taoísmo, e está lá descrito no Tao Te Ching, né? No livro do Caminho da Virtude, a virtude é a maneira de se conduzir na vida, é a maneira como você faz o seu caminho, né? E ele vai nos dizer aqui que a virtude é a qualidade que o homem utiliza para conduzir a sua vida de acordo com o caminho do tal. As forças usurpadoras são as forças que drenam a energia das virtudes. Então, essa representação aqui nos mostra bem, né, a relação de geração dos 5 elementos, dessa setinha mais grossa, mostrando o ciclo, e a setinha mais fina nos fala do controle. Então, no nosso caso aqui, a água, né? Ela controla o fogo, que é o vermelhinho. A madeira, o verde, vai controlar a terra. A terra, por sua vez, controla a água, como a gente viu, né? E o cinza é o metal. O metal vai controlar a madeira e é controlado pelo fogo. Esse ciclo é constante na vida, e esse ciclo é constante no I Ching, né? Então, quando a gente vai estudar o I Ching, a gente tem que ter esse princípio em mente. Tá? O que isso vai trazer para a gente aqui, né? Que é importante dentro da nossa interpretação? Uma maneira taoísta de entender, né? A partir da própria qualidade, né? do trigrama. Tá? E é o que a gente vai ver daqui a pouco. Então, aqui a gente vai ter isso mais demonstrado, melhor demonstrado, né? Então, os conceitos que regem os trigramas, tá? A gente fala do céu, que é a força
ativa, né, a liderança, né? Ele é energia invisível e ilimitado. O lago que nós tiramos aqui na nossa transformação, né? Ele também fala da comunicação e da alegria. Ele é a concentração da matéria líquida, como eu falei, e é em torno do lago que a vida começa, né? O fogo, ele fala de clareza, visibilidade, lucidez e excitação. Ele é o movimento ascendente e dilatador. O trovão também saiu aqui na nossa resposta, né? Ele é movimento, atividade, iniciativa, ação e força. Ele é o final, ele é o estrondo, né? Ele é um movimento forte e barulho. O vento, Shun, é a dispersão, a suavidade. Ele tem fluidez e movimento muito sutil, né? O vento é um movimento suave, sutil, quase imperceptível, né? Como é que você percebe o movimento do vento? Né? Os mestres taoístas dizem para você acender um incenso e ver como aquela fumaça vai subir, né? Qual é a direção que a fumaça vai seguir, né? A água é o oposto do fogo, no sentido de ser o movimento dela é descendente e penetrante, como nós falamos. Ela representa a dificuldade, a obscuridade e o perigo, mas ela também tem a virtude da sabedoria. Nós vamos ver daqui a pouco mais detalhadas as virtudes. E a montanha, que é um trigrama do elemento terra, né? Ela fala de impedimento, dificuldade, imobilidade, solidez, né? Ela é a culminância da matéria líquida, ela é da matéria sólida, ela é o oposto do lago. E o último aqui é o trigrama terra, a mãe, a criatividade, né? A abrangência, aquela que recebe, né, todos os seres, que dá vida a todos os seres. Então, ela nos fala da matéria visível e ilimitada, né? Ela é o complemento do céu, tá? Na linguagem do I Ching. Lendo aqui a nossa resposta, né, a Marie já, né, colocou aqui, esse texto é o do Cheng, né, Marie? Ou é do mestre Alfredo Juan? É do Cheng. Cheng. Isso. Tá. Então, no Cheng, ele vai falar aqui, né, no livro do mestre Cheng, que nós sabemos que segue a linguagem do céu anterior, né? Tem diferença, Thelma, céu anterior e posterior? Diferenças no que tange na concepção, mas não no conteúdo dos hexagramas, tá? Então, a linguagem, né, a ideia do hexagrama, ela é a mesma, tá? Então, nos estudos do I Ching, e a gente vê isso pelo texto dos dois livros comentados aqui, é importante que a gente tenha a ideia do hexagrama, bem como a ideia do ideograma. Então, é comum nesses dois livros, e comum nos livros mais clássicos também, de outros autores, a apresentação do I Ching dessa maneira, né? Primeiro, a ideia, análise do contexto, a apresentação do ideograma arcaico, né? A apresentação do hexagrama, né? O sentido geral do hexagrama, e sim, depois, o texto propriamente dito da decisão ou julgamento, né? Muito interessante ser um ideograma arcaico, essa é uma linguagem também padronizada, uma linguagem utilizada, né? Não é uma linguagem comum, né? Então, é uma linguagem que também você precisa saber fazer a leitura, e tanto o mestre Cheng quanto o mestre Alfredo Juan, eles fazem isso nos seus livros. Então, é uma grande oportunidade, né, de ter uma nova maneira de ver o I Ching, tá? Ele vai falar que Bi, esse é a tradução, né, quer dizer, o nome do hexagrama, Bi, né, união. Ele Cheng diz aqui que representado por esses dois ideogramas aqui à esquerda, e à direita a gente tem o hexagrama, né? Então, em cima a água, que representando o perigo, e embaixo a terra, receptividade. Qualidades das quais já falamos aqui anteriormente, aqui no outro slide, né? Então, a união fala da aproximação, intimidade, companheirismo e união.
de pessoas que se apoiam umas às outras, como ocorre com a configuração dos trigramas água sobre terra. A água vai modificar a terra, tornando-a fértil, e a terra dá sustentação à água. Ou seja, ambos se beneficiam, né, no sentido de que há uma troca, né? Essa união ela vai beneficiar a ambos, né? Tá? Então, ele diz aqui, o Cheng, que isso vai gerar o exemplo de união que deveria ser seguido pelo mundo. Né? Então, eu não vou me deter muito na análise do ideograma, mas ele diz que são dois homens virados para o lado esquerdo de si mesmos, simbolizando o coletivo. Então, a união se dá pelo coletivo. Né? Se não houver pelo menos dois corações, e ontem nós falamos sobre isso na nossa live sobre afetividade, não há união. Né? É preciso que haja correspondência. Né? Então, isso é muito importante. Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma colocação até agora? Porque viu de alguma maneira diferente? Eu achei interessante que metade da resposta, né, estaria na viga, né, na viga mestra, e metade está na união, né? A resposta ela vai mexer muito com a terra, né, Marie? Duas partes dão na terra, né, e uma na água, né? Então, esse núcleo, né, e a gente pode ver isso aí nos 4 caminhos, como a gente sempre vê, é muito interessante, né, na verdade, eu nem vi qual é o hexagrama, o nome que se dá ao hexagrama transformado ainda, vamos ver agora, né? Mas a gente pode falar sobre isso daqui a pouco, sim, que é muito interessante, né? Então, a gente aqui vai para o julgamento dos 2 hexagramas, né? Ou decisão. E é muito interessante, né, decisão ou julgamento, né? Até essas traduções são mais recentes, e eu não me recordo, posso estar equivocada, mas antes do Alfredo Juan, de se usar o termo decisão, né? Geralmente as traduções do Xing para o português usavam o termo julgamento, né? E julgamento é uma palavra, por exemplo, no contexto taoísta, que tem uma carga, né, muito forte, né, do julgamento. E a decisão, ela fala de mais uma decisão a ser tomada do que um julgamento. Eu concordo mais com esse termo. Uma aluna me mostrou um outro termo, um livro que ela tem, um livro mais antigo, talvez um dos primeiros livros sobre Xing publicados em português, que fala em sentença, né? Então, sentença também eu vejo até como mais pré-concebido, né? Sentença como algo, o destino nos dá uma sentença. Determinístico, né? Isso, Maria, a palavra que faltava, né? Então, nesse sentido, eu discordo, né? Eu acho que a gente tem que olhar para o Xing como uma abertura, né? E não como uma prisão, né? Isso é muito importante. Então, a decisão desse hexagrama, eu vou ver se eu consigo aumentar um pouco aqui, sim, né? Ela é um texto escrito pelo Rei Wen, a gente não pode esquecer que o Xing, ele é um oráculo, mas ele tem um livro sobre ele, né? Por isso que o livro se chama O Tratado das Mutações, e mutação aqui se refere ao próprio oráculo, né? O I, né? O I é a combinação entre o Sol e a Lua, alternando-se, né? Essa alternância que acontece o tempo todo. Então, a decisão desse hexagrama, diga, Júlio. Theo, você colocou bem aí essa questão de julgamento, sentença e tal. Eu vejo, mas na visão assim de estratégia e tudo, como um cenário. Quer dizer, qual é um cenário? O que eu estou vendo nesse cenário, esse pano de fundo? Aí eu olho digamos assim, o lado externo e o lado interno. Mas que, no final das contas, vira uma semântica, porque a ideia é essa, é você analisar a mensagem, vamos dizer assim, não um julgamento, né? É isso. Talvez você tenha me despertado, eu sei, dos seus estudos sobre Sun Tzu, né? Aprendi também que a palavra estratégia ela não é uma palavra, ela é uma palavra necessária, né?
Muitas das vezes a gente sempre, né, o preconceito em relação ao termo estratégia, nesse sentido, ele se desfaz, porque estratégia de vida, né? A estratégia está presente em todos os momentos da nossa vida, né? O que eu acho muito interessante, você me despertou a atenção e a curiosidade, eu vou tentar procurar ver como é chamado esse termo, como que o Confúcio define esse termo, né? Que é o primeiro, que é o grande comentarista. Porque, na verdade, quem escreveu esse texto, primeiro a escrever, foi o Rei Wen. E ele chama de imagem, né? Porque a imagem é como se a imagem fosse aquilo que pudesse ser lido a partir das linhas, né? Então, a gente vai ter depois, e aqui, ó, aqui mesmo, tá vendo? A Rio colocou, ó, a decisão, né? O Cheng coloca, né? Depois a grande imagem atribuída a Confúcio. Mas, não esquecendo que quem escreveu a decisão, ou julgamento, ou sentença, era alguém que precisava usar o Xing como estratégia. Concordo com você, né? O autor desse tratado, dessa primeira parte do tratado, é o Rei Wen. A gente já sabe um pouco da história dele, né? Ele esteve preso na cadeia, e lá ele teve a oportunidade de se dedicar ao Xing. Então, essa tradição que vem do Rei Wen, posteriormente, né, vai ser estudada pelo Confúcio, né? Ela vem com essa linguagem, né? Vamos entender a decisão, então, do hexagrama aqui, união, né? Ele nos diz, união, boa fortuna, deixa eu aumentar um pouquinho, oráculo antigo, princípio e constante retidão, nenhuma culpa. Aproxima-se, chega atrasado, infortúnio. A grande imagem, o Confúcio vai fazer a leitura já baseado nos trigramas, né? Então, você vai perceber que sempre é o Confúcio falando. Ele vai trazer sempre assim, água sobre terra, né? Ele vai trazer sempre, ele anuncia sempre a relação entre os trigramas. Água sobre terra, união. Nós já vimos o porquê dessa união, né? Um beneficiando o outro. Os reis antigos construíram os 10.000 reinos, aproximando os senhores feudais, né? Olha, o que é o princípio, né? E aí a gente vai caminhando sobre a ideia. União, ele já fala aqui que é boa fortuna. Boa fortuna a gente sabe que é um dos ciclos do I Ching, né? Oráculo antigo. Então, é algo que já vem da antiguidade. Ele vai falar depois dos reis aqui, né? Princípio e constante retidão. Princípio é o que possibilita você ter iniciativa, né? O princípio é aquilo que nos indica, né? Que nos movimenta, que nos coloca em ação, né? Nós já falamos também sobre princípio aqui, que é uma das virtudes do I Ching, né? Então, esse hexagrama tem a virtude do princípio, tá? Mas é preciso ter constante retidão. Então, na verdade, ele está falando do ciclo do próprio I Ching, né? Que é princípio, abertura, harmonia, retidão. Então, ele na verdade, ele fala, ele subentende que para você tem que ter um princípio e chegar e essa retidão ela precisa ser constante se você tiver abertura e souber fluir, né? Então, é nesse sentido. Se você agir assim, nenhuma culpa, tá? Aproxima-se, chega atrasado, infortúnio. Aí nós precisamos ler o texto para entender um pouco melhor do que seria chegar atrasado aqui nesse contexto, né? Então, Confúcio, água sobre terra, união, os reis antigos, oráculo antigo, construíram os 10.000 reinos, aproximando os senhores feudais. Ora, a gente já sabe, estudando o I Ching, que é um hexagrama que tem várias linhazinhas, né? E a quantidade aqui de linhazinhas fala da maioria, né? Ela fala de uma quantidade aqui. Então, quando o Confúcio aqui fala de senhores feudais, ele está falando, e até os senhores feudais relacionados à terra, ele está falando em quantidade, né? Esse hexagrama expressa a quantidade. E tem uma linha Yan, se a gente quiser, a gente pode falar do rei aqui, até porque está na posição do próprio rei, né? Na posição da consciência, no sentido mais filosófico,
mas dentro do que o Confúcio definiu lá, como a hierarquia social do Xing, essa é a linha do rei. Então, muito interessante essa resposta também, né? Um rei tomado por linhas yin, né? Então, é muito interessante essa abordagem, tá? Então, se este hexagrama veio como resposta a uma consulta, a mensagem é clara, o contexto favorece a união dentro do projeto que motivou a pergunta. Então, na verdade, há uma liderança, e essa liderança é da linha Yang, que está na posição da água, né? Na quinta posição, né? No centro da água, né? Ela pode olhar para baixo, né? Porque se ela olha para baixo, ela vê uma quantidade de pessoas ali com as quais ela poderia contar, né? Uma grande maioria. Tá? Deixa eu passar aqui o texto. Tá? Ele diz assim, mas se ainda assim você ficar em dúvida com relação à resposta, precisa refletir a respeito dos seus propósitos iniciais e das virtudes que possui, buscando aprofundar a questão para melhor assimilar as orientações que recebeu. Isto é como consultar um novo oráculo, e, nesse caso, confirmando-se a sua constante retidão, não sentirá culpa pelas ações que praticar, mas se demorar muito para ir ao encontro dos seus companheiros de empreendimento, encontrará o infortúnio para a pergunta que fez. Na grande imagem, Confúcio fala da união, colaboração e apoio mútuo entre os reis da antiguidade na China e os senhores feudais, o que possibilitou a criação de um grande número de reinos. Tá? Então, a mensagem, ela está falando para a gente que no primeiro momento da semana, o primeiro momento é buscar a união. Né? Buscar a união com quem você possa se unir. Não adianta você buscar a união, né? Com alguém ou com algo que não seja recíproco. Né? Então, eu preciso consertar o meu carro. Né? Eu vou buscar oficinas, pessoas que tenham esse conhecimento. Eu não vou buscar alguém de uma área de informática, por exemplo, porque eu não vou ter a união ali. Né? Então, da mesma forma, essa semana, para tudo que a gente tiver em mente a desenvolver, é importante que a gente busque as parcerias. Bom, esse é o primeiro momento, né, da resposta. E o segundo é o segundo hexagrama, que, qual foi, Maria? Você pode aqui nos ajudar? Deixa eu ver. A gente tem como exibir o segundo aqui nessa... É só seguir adiante. Tá, vou seguir. Então, tá bom. Texto das linhas móveis, a gente sabe, então, tiramos 3 linhas móveis, não vamos ler as linhas, né? Mas elas estão colocadas aqui, tá? Porque a ideia de você ir direto a uma resposta, né? É para não dar confusão também, né? Porque quando você tirou um hexagrama, desculpa, e tem 3 linhas móveis, você começa a ler as 3 linhas móveis de um e as 3 linhas móveis de outro, ora, acaba tendo muita confusão aí. E você começa a achar o Xing uma coisa muito complicada, né? Muito difícil. Tá? Então, nós estamos vendo aqui as linhas que a Marie colocou, dos hexagramas, né? E aí a gente vai ter, olha que beleza, o outro hexagrama, que é o grande excesso. Né? Primeira coisa, né? Olhando diretamente, a gente percebe aqui uma mudança em termos de linha. Né? Nós tínhamos, no primeiro caso, maior quantidade de linhas yin, e uma linha só, que era a regente, era a principal do hexagrama união, porque é ela que vai definir, né? Ela vai realmente dar sentido a essa união, e só para não passar sem falar. A água, a virtude da água é a sabedoria. Então, é a sabedoria que faz a união. A gente não pode esquecer disso, né? É isso que está nos dizendo aqui o Xing. E aí, com a transformação das 3 linhas, né? Deixaram de ser yin, passaram a ser yang, o yang se fortalece. E aí vem aquele princípio que a Marie falou lá no início da Viga Mestra, né? Um bloco coeso, né? Onde as linhas yin, elas estão
no início e no final daquela situação. Então, uma maneira de olhar, sem ver o julgamento ainda, a decisão, a sentença, é uma situação que caminha, né, a semana para uma fragilidade interna e externa. Então, uma fragilidade na base, né, e uma fragilidade na sexta posição. Sendo que o núcleo da situação, ela precisa, o núcleo do hexagrama, que é essa viga mestra, são as 4 linhas Yan. O que a gente percebe, olhando também apenas olhando, que não houve nenhuma alteração, tanto no início quanto no fim, né? E isso se reflete aqui no segundo hexagrama. Então, a gente percebe que o nosso trabalho durante a semana, ele vai se realizar no próprio núcleo do hexagrama, dos hexagramas, né? O núcleo fala do inconsciente, né? Fala da parte mais interna do hexagrama, né? Não esquecendo que quando a gente estuda os 4 caminhos, o caminho mais importante é o caminho do nuclear, que fala do inconsciente. Tá? Então, o julgamento do grande excesso, que é muito interessante, né? Ele vai nos dizer o seguinte. Vou ler ele aqui, antes da gente entrar nos 4 caminhos. Né? Então, eu estou com o livro do Alfredo Juan aqui, 30 do Cheng, só um instantinho, gente. 30. Então, o grande excesso, ele diz, grande excesso, vida empenada, é favorável ter aonde ir, abertura. Ora, no nosso estudo do vocabulário do Xing, a gente entende que grande excesso a gente está vendo aqui, né, por conta dessa parte nuclear aqui do hexagrama. Viga empenada, que é uma viga que tem, né, ela não tem estrutura, né, força na sua base, nem força na sua abertura, no sentido dela ter aí 2 linhazinhas. É favorável a ter aonde ir. Favorável a ter aonde ir é no sentido de prosseguir, né? Ter um princípio, né? Abertura. Lago cobrindo a madeira. Lago cobrindo a madeira. Madeira, vento. Grande excesso. Um homem superior. Ergue-se sozinho e não se amedronta. Retira-se do mundo e não se angustia. Esse hexagrama, ele vai falar diz que você está recebendo ou assumindo uma sobrecarga de responsabilidades, tarefas ou compromissos com relação ao projeto que motivou a pergunta. O excesso de peso pressiona seu organismo a tal ponto que você se sente como uma viga empenada que está prestes a desabar, levando o telhado da construção, tudo que está embaixo dele para o chão. Mas se você se mantiver firme, apoiando-se na sua força interior, não irá desabar. Nesse momento, precisa ter aonde ir, identificar o objetivo que deseja alcançar, comparar esse objetivo com o excesso de solicitações que recebe, com as exigências que podem vir do exterior ou do seu próprio interior, e avaliar o alcance da sua força pessoal para saber se é capaz ou não de gerenciar a situação. Na grande imagem, Confúcio diz que, numa circunstância de grande excesso, o homem superior assume sua responsabilidade diante do mundo, permanecendo sozinho, sem se amedrontar, e se retira da questão sem cultivar sentimentos de angústia pelo que deixou atrás. Ora, ele fala dessa união, né, num primeiro momento, mas no segundo momento ele fala de se retirar, se for melhor para você, né? Porque diante da circunstância, ele vai assumir, né, esse papel de permanecer sozinho e sair da situação sem cultivar sentimentos de angústia pelo que deixou para trás. Então, o que nos diria essa semana no entendimento de vocês, né, do grande excesso?
eu acho até que a gente não deve ver os 4 caminhos, porque até separamos aqui, né, Marie? Mas porque os 4 caminhos, eles falam, como tem muita mudança, né? É um hexagrama de muita mudança, de 3 linhas móveis, eu acho que seria muita informação, né, trabalhar com os 4 caminhos. Né? Os 4 caminhos talvez pudessem orientar como estratégia, né? Mas, olha só, que interessante, né? O exército, ele também fala de união, né? Ele fala da necessidade de união, né? Para a grande conquista. Mas a gente tem a desintegração aqui no espiritual. A grande conquista também fala de união. Também a grande fala. conquista fala de você estar num momento que vão chegar pessoas para te apoiar a realizar a conquista. Pois é, só que aí a gente tem o 30, né, que é o grande excesso. E esse grande excesso, ele pode ser compreendido como a sobrecarga ou a pressão excessiva, né? É o Yang pressionando o Yin, né, nas pontas, aplicada sobre uma pessoa em qualquer tipo de situação, como excesso de trabalho, de responsabilidades que leva aos desequilíbrios físicos e emocionais. Então, na verdade, essa união ela pode levar a um desequilíbrio. Né? Ela pode levar a um desequilíbrio. Onde está o ponto? Se a gente for olhar agora aqui os 4 caminhos de desintegração, está no nuclear, que é o mais importante. Né? Aquele realmente ele é o mais importante. Porque se todos os outros, de uma certa maneira, elegem, falam da união, como o próprio hexagrama da resposta, a mudança das 3 linhas móveis, ela vai falar da natural desintegração. Muito interessante ter olhado os 4 caminhos, que ele vai apontar, né, a saída para você resolver a situação. Então, a gente poderia até fazer aquela técnica de ter A, que o A é o primeiro, a união, B, que é desintegração, e C, terceiro hexagrama, que é o grande excesso. Né? Você, entre a união e o grande excesso, você tem essa desintegração. Né? Então, essa é uma leitura também, e é uma leitura. E aí, o que ele está querendo dizer aqui para a gente? O quanto esse emocional, esse espiritual, o nuclear, o psíquico pode e vai causar uma mudança na união, né? Vai promover a desintegração dessa união. Eu veria assim. Eu não sei, a gente tem aqui alguns minutos, eu gostaria de ouvir vocês, né? Porque essa abordagem, quando se tem 3 linhas móveis, né? A dificuldade de ler os 4 caminhos, ela fala por conta dessa mobilidade, dessa mudança, né? Eu geralmente não faço isso, mas quando o que é interessante é que se construiu uma lógica, né, de etapas. Então, abrir os 4 caminhos é interessante para ver a etapa entre a união e o grande excesso, né? E a gente viu aqui, né, que tem uma saída, né? E tem uma maneira de você, na verdade, não só uma, mas 3 maneiras de você promover, fazer com que essa união ela tenha mais tempo durante a semana, né? Eu vejo dessa forma. Eu não sei o que vocês acham aqui. Ô, Thelma, engraçado, não é? Você vê, isso é interessante, que a imagem que me ficou aqui, claro, é o seguinte: o sábio vem para nós, dá a sua mensagem, passa os seus preceitos, sim, e depois vai causar uma pressão, porque toda sabedoria traz uma pressão. Depois ele, ao cumprir o seu dever, ele se retira. Sim. Porque não, né, eu não vejo o que o sábio vai fazer mais. Porque eu acho que existe uma força, né, Yang, onde a força inicial dele se desfaz, né? Quer dizer, a força, eu concordo bem com você. Ele usa a sabedoria da água como a linha Yang, a coração da água, né? A coração da água, onde está o homem sábio ali, que é a linha central do trigrama água.
ele faz o movimento, né? E aí a gente vê claramente, né, esse movimento quando abre os 4 caminhos, né? Mas, inconscientemente, né, há uma desintegração que talvez ele abra mão, né, no sentido, como você falou, desse caminhar para algo que vai se desintegrar, que vai gerar excesso, né? Dificuldade, né? Algo que não se sustenta, né? Que é a própria viga mestra, né? Eu concordo bem com você, eu achei isso, essa leitura é muito interessante, né? Essa nossa leitura hoje, né? Eu gostei aí quando a Marie citou a questão de sustentar, a viga de sustentação. E aí fiquei viajando nessa imagem aí. Porque ela não tem a sustentação, né? Então, um pouco. Mas olha só, a sustentação já não havia na primeira situação. A sustentação já não havia na união. Quem estava segurando as pontas lá era o homem sábio. Era ele que estava indo bater na porta dos reis, né? O rei estava batendo na porta dos senhores feudais, né? Exatamente. Entendeu? O movimento já era da linha Yan, né? E aí essa linha ela se perde quando outras linhas Yan surgem, né? É claro, é como se ele saísse para deixar alguém sustentando aquela situação, né? Mas se quebra talvez essa união, a união se quebra, eu acho, pela desintegração aqui do espiritual, do inconsciente, do nuclear. Talvez o objetivo, podemos pensar assim, a mensagem para a semana, né? Algo que começou como uma coisa muito, muito idealizadora, de muitas ideias, né? Talvez de pessoas fortes conversando em torno daquela ideia, ela vai se desfazer, né? Ou ela vai dissolver num contexto maior, né? Talvez isso que você falou, o homem sábio, ele se retira, né? Eu achei interessante, eu apliquei aqui uma chave de interpretação, e onde você consegue dar um valor para qual linha, né, dentro da união seria mais indicativa, né? E aí seria a linha 3, e ela bem que corrobora com essa análise aí que a gente está fazendo, né? Porque é justamente a linha de você tentar se unir a quem não é adequado, né? Você é muito impulsivo, e aí você tentar se unir com quem não é adequado, e aí como você não se magoar, né? Como você não se arrepender, né? Aqui está escrito magoar mesmo, né? Saindo da história, né? Porque outras pessoas vão surgir. Talvez dessa união, talvez a gente pode pensar o seguinte, né? A mensagem diz, olha, você vai começar algo, né? A semana começa com algo novo, e esse algo novo você vai ser importante, ou alguém vai ser importante, né? Ou vai ser importante uma atitude de um homem superior, né? Mas ela vai se quebrar, porque ela vai se diluir, né? Eu vejo dessa forma, entendeu? Agora, pode ser uma questão bastante política também, né? A gente tem aqui a palavra exército, né? A gente tem um homem superior se relacionando com reis feudais, né? Com governantes, né? Com pessoas que... Então, pode falar muito de meio ambiente, né? Que fala da Terra, né, Marinha? A Terra está em transformação aí, né, gente? Então, essa Terra está se transformando, né? Gostei de um aqui que eu também voltei a ler a terceira linha em outro livro, que é um que eu acho que vocês não devem ter, que é o Xing Total, do Stephen Karcher, né? E aí ele fala uma coisa que eu achei legal, direção, né, para essa terceira linha. Reimagine a situação, reúne energia para uma nova ação decisiva, né? Então, embora o caminho se feche, né, reimagine a situação, reúne energia para uma nova ação decisiva. É como se essa experiência ela é necessária para ser uma pedra para algo que vai surgir a partir dessa própria situação, né? Mas você chamou essa linha, nesse cálculo de linha 3, é isso? Que essa linha, a única linha do coração do centro da água, do imperador, do rei.
Isso. Não, a terceira linha é a terceira linha da água. Não é o central, é a terceira linha da água, da fronteira. Fronteira de manifestação. Tá. Pois é, mas tudo bem. Então, mas tá. Ô, Marie, eu vi isso aí que você falou, que eu estou com esse contexto do que está acontecendo fico olhando o mundo inteiro e tal, e nós estamos num processo mesmo assim não sei, o povo está sedento de uma nova orientação. E vem o mestre, vem o sábio fortíssimo, passa a mensagem, mas a forma de cada um receber, cada um interpretar isso, é um caos. Quer dizer, então, por isso é que tem que haver, talvez, vai haver uma continuidade, vai haver novos eventos, terão que acontecer. Eu vejo isso, e a Terra também, ela está sofrendo por uma exaustão ambiental absurda, então, sei lá, eu não sei. Sim, eu acho que é pelo meio ambiente, alguma modificação séria, no sentido, as pessoas têm que se unir, não sei se tem algum evento mundial para acontecer essa semana, não sei, algum encontro de lideranças, né? Mas é importante que esse encontro ele traga, eu vejo dessa forma, porque a Terra aí ela tem uma força muito grande e ela vai se transformar, né? E aí no nuclear, olha lá, olha aqui, só para a gente ver rapidamente, olha quantos trigramas terra tem nos 4 caminhos, né? Tem a própria terra no espiritual, que é que a gente elege sempre como mais importante. Ele tem na montanha e na terra, elemento terra, terra yin, terra yang. Tem terra no racional, né? Tem terra no original e tem terra no material, o exército daqui. Eu acho que é importante, sim. E o que é muito interessante também, já que a gente está falando, olha só quantas vezes o Ian vai liderar. Porque você tem linha Ian, uma linha Ian no espiritual, uma linha Ian no racional, uma linha Ian no material e uma linha Ian no hexagrama original. Então, a Terra, a linha Ian, ela vai permanecer com a água, né, liderando, né? Isso também é um aspecto muito interessante. Talvez apareça um grande líder aí, né? E a gente não sabe, né? Também pode ser, Não é? Um grande líder, né? Uma pessoa que de capacidade, né? É verdade. Talvez até não nem no nível... Isso transcende o político, né? Isso vai para um nível acima do político, porque, sei lá. Não, mas é interessante, né? Mas eu gostei dessa leitura aí. Eu sinceramente, a outra da semana, teve uma semana retrasada também, ela encaixou muito bem. E eu acho que essa daí também, nós estamos num momento de uma ruptura. Bem, mas aí deixa para lá, porque aí já... Tem que ter união primeiro, Júlio. Exatamente. Entendeu? A palavra, a partida é união, né? É união. Então, união para poder beneficiar, né? Mas eu acho que mais do que a união, ela fala de alguém que vai unir as coisas, de uma liderança. Né? E essa liderança se faz presente aí. Né? Perfeito. Depois aquilo que a Maria falou da linha, né? Ela vai... essa linha... Muito interessante. É só na Grande Conquista... Na Grande Conquista as coisas mudam, também só tem uma linha, mas aí a linha que tem ali é a linha yin. Porque a emoção, ela inverte, né? Ela inverte, não, ela é antagônico. Então, é o contrário. Né? Aí eu diria para esse sujeito aí, para manter essa união, ouça o seu coração. Ouça uma linha yin, né? Exatamente. A linha do meio, lá de cima, da água, é coração, né?
Aí vai o coração do fogo que a pessoa tem que ouvir, né? Exatamente. Exatamente. E pode ser até mesmo pode ser até uma pessoa física, uma mulher também, né? Entrando aí, né? E fogo é purificação, né, gente? Bom, tem milhares de maneiras de continuar. Marie quer falar mais, Marie? Conta aí. Fala aí, por favor. Não, achei interessante. Para mim, assim, tô ainda assim fazendo o download aqui do que está me tocando, né? Assim, a gente está aqui num bate-papo que a gente pode promover entre a gente aqui essa troca, né? Porque nem sempre não dá para você ir tão longe assim com o público mais leigo, né? Leigo, né? Mas isso traz um enriquecimento, né, para a técnica. O que eu acho muito interessante, porque tem algumas, eu estava comentando isso com a Marie, sobre algumas pessoas falando que a tradição do Xing estava no oráculo das varetas, né? O que eu acho que faz todo sentido, tem toda uma tradição, né? Mas, mas assim, a grande sabedoria é poder interpretar a resposta, né? Entendeu? Como você vai entender aquela resposta, né? A tradição do oráculo das varetas é importante, porque ela é o tempo da composição, o tempo de preparação, o tempo de tirar o oráculo em si, né? Mas a força do oráculo é uma só, né? E a interpretação que eu acho que ela é definitiva, né? Então, quando você tem a oportunidade de fazer um trabalho como esse, né, em que a gente possa receber, né, esses ensinamentos, né, e somar, né, as experiências de cada um, acho que enriquece muito, né? Eu estou vendo assim que ao longo da semana observar quais são esses movimentos de união, né, que estão tendendo ao excesso, né? E aí, nesses, fazer algum tipo de ajuste, né? Então, assim, estou entendendo assim, do ponto de vista pessoal, né? O que poderia ser um aconselhamento seria esse, né? De avaliar, né? E assim, não insistir em coisas que não estejam nesse equilíbrio, né? Eu, quando faço esse oráculo, a minha intenção, né, eu não anuncio isso, é uma intenção mais social, sabe? Mais mensagem para a semana, tipo, como eu faço com a Coni, né? Essa coisa meio mundial, entendeu? Uhum. Então, é interessante porque acaba caindo na política, né? Acaba caindo na ação social, né? Você não tem como fugir, né? Então, sempre que eu faço, assim, eu olho para essa ação social, né? A mensagem para a semana, como agir diante de um grande excesso. E também, se você tiver um grande excesso aí, não vai adiante, né? É uma vida, né, empenada, não tem força para estabelecer ali as bases de alguma coisa, né? Bem legal. Talvez individualmente esteja também dizendo, ó, preste atenção, porque você pode, aquilo pode se desintegrar, né? Mas se você estiver olhando de cima, olha só a montanha aí, gente. A montanha é chegar ao cume, né? E aí você olha para baixo, né? E vê todo o caminho que você percorreu, né? E até o desprendimento, né? Que a desintegração já está te dizendo, né? Tudo vai transformar, né? Em algum momento aquilo também passará, né? Bom, eu acho que nós vamos ficando por aqui, já estamos na nossa hora. Eu queria agradecer imensamente aí o Júlio, pela brilhante aí participação aí conosco, né? Que permitiu que a gente fizesse um trabalho muito bom hoje aí, né? Conversando. Eu estava pensando da gente subir esse para o YouTube, Thelma. O que você acha? Pode ser. Tá bom. Tá bom? Eu acho que foi muito bom. A Rosa não se manifestou, mas eu sei que ela está presente. E hoje foi, na verdade, um exercício mais, digamos assim, profundo, né?
um mergulho no Xing, né? Muito obrigada, Maria. Muito obrigada, pessoal. Adorei, viu? Muito bom. Eu que agradeço a vocês aí pela chance de... Aí, Maria está fazendo um trabalho muito, né, junto comigo aí. A gente vem desenvolvendo esse trabalho, a gente vai desenvolver ao longo do mês, né? Os encontros dominicais. E a gente tem tido bons resultados, né, Maria? Sim, sim. Não, e é importante isso, fixar os horários, fixar os movimentos, né? São sempre os desafios, né, de quando as coisas estão começando, né? Uhum. Exatamente. O exército está aí, tem que ter disciplina, né? Nós estamos unidos. Exatamente. Estamos nessa união aí do céu e da água e da terra. E vamos em frente. Vamos em frente. Gente, obrigado aí. Muito obrigada, pessoal. Boa semana.